Então, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de melhoramento de hoje. Vocês estão vendo os slides? Sim, professora. Ok, Cíntia, obrigada. Então, nós vamos ver hoje o melhoramento, né, de espécies autógamas. Deixa eu só ver se eu consigo colocar nesse formato aqui. E aqui, vocês estão vendo? Fica melhor assim? Dá para ver, só que fica menor. Fica menor? Ah, então eu vou tirar, porque desse formato eu não vejo quando os alunos pedem para entrar na sala. Então, deixa assim, então, tá ok. Então, hoje nós vamos ver, né, melhoramento de espécies alógamas e também autógamas e também umas alógamas, que nós vamos ver dois métodos de melhoramento hoje, tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre biotecnologia no melhoramento, então é muito importante a biotecnologia no melhoramento, e vamos ver o método genealógico e o método SSD. Então, o SSD é o descendente de uma única semente. Então, eles pegam uma única semente e vai levando ela até ela chegar em homozigose. Tá? É bem legal ele e fácil de fazer. Então, nós temos, né, na biotecnologia, no melhoramento, nós já falamos um pouco na aula passada e vamos continuar nessa aula. Então, é a técnica, né, de marcador molecular que vai separar o híbrido dos pais, tá? Então, o marcador molecular é uma técnica, tá? Tem outras técnicas que nós vamos ver hoje. Então, essa é o marcador molecular. Tá? Então, ele utiliza o quê? O DNA da planta, tá? Então, precisa que tenha uma planta, que ela pode estar bem pequenininha. Se ela já tiver uma folha, a gente pode coletar aquela folha, mesmo pequenininha, para extrair o DNA e fazer o PCR, e com o PCR a gente vai, né, utilizando os marcadores, a gente vai estudar e a gente vai ver os alelos daquela planta, em vários locos. Então, cada marcador é um loco, tá? Um loco gênico. E ele vai mostrar os alelos que tem ali. Então, se a planta for diploide, ele vai mostrar 2 alelos. Se ela for triploide, ela vai mostrar 3 alelos lá naquele loco, tá? Se ela for, então, vai depender disso, vai mostrar 2, 3, 4, 5 alelos, dependendo do tipo da planta. Então, diploide vai mostrar 2 alelos, um que veio do pai e um que veio da mãe, tá? Então, as vantagens. Então, ela separa o híbrido dos produtos de autofecundação, né? Isso quando se faz a genotipagem, tá? Então, ela separa híbridos mais parecidos com seus pais, né? Pelos mesmos alelos. Então, ela vai mostrar o alelo que veio do pai e o alelo que veio da mãe, mas para isso precisa ser feita a genotipagem, tá? Então, para isso já precisa ter extraído o DNA, ter feito a PCR, depois vai para a genotipagem, para o sequenciador, para fazer a sequência, né, daqueles alelos. Então, ele identifica produtos de autofecundação também. Então, o melhorista já sabe o que já está, o que foi feito a autofecundação. Então, ele identifica indivíduos que carregam alelos recessivos e, entre esses, os mais parecidos com seus progenitores, ou seja, com seus pais. E ele vai reduzir, no caso, se for um retocruzamento, que nós já vimos o retocruzamento, né, que vai retocruzando com um dos pais, ele vai reduzir esse número de retocruzamentos. Então, vai acelerar o processo do melhoramento genético, tá? Em qualquer método que se utilizar os marcadores, então ele vai acelerar o processo, então vai ficar mais rápido, tá? Então o melhoramento vai ser feito em menos da metade do tempo de um melhoramento convencional. Então, o estudo do genoma consiste na identificação e caracterização das regiões funcionais, ou seja, dos seus genes, né? Onde estão esses genes, onde vai codificar as proteínas. Então, a gente abre aqui, então, é uma fita de DNA que está aberta nessa região, e ele é desenhado numa região do gene, tá? Numa região gênica, tá? A pessoa que faz o desenho desse marcador, então, o genoma já precisa estar sequenciado, ou todo ou em parte, tá?
Então, marcador molecular, então, ocorre a variabilidade alélica, ou seja, a diferença entre um alelo e o outro, a gente vai ver os diferentes alelos que estão ali, tá? Em um mesmo lote, tá? Então, essa variabilidade alélica é a base do melhoramento genético de plantas, tá? Só um pouquinho. Se eu vou pedir para minha netinha, Milene, vai brincar lá na sala que a vovó está dando aula, viu? Não pode brincar aqui no fundo, não. Vai lá para a sala. Vê o desenho. Eu estou com as minhas netinhas aqui em casa hoje. Aí elas estão brincando aqui pertinho da janela. Leandro chegou. Bom dia, Leandro. Então, com o uso do marcador, a gente vai conseguir ver a variabilidade. Então, variabilidade é o quê? A diferença. Um pode estar com o alelo 110, o outro com 115, o outro com, tá? Mas dependendo do alelo dos pais, tá? Se ele for totalmente informativo, para aquele loco, então, a gente, se for diploide, a gente vai ver no máximo 4, né? Diferentes, porque o pai carrega 2 e a mãe 2, então nós vamos ver esses 4 lá nos filhos. Se tiver um diferente, é porque não é filho daquele pai, é filho só da mãe, tá? Então, o que os meus melhoristas trabalham? Então, com a combinação adequada desses alelos, né, nos locos que controlam as características de interesse econômico, né, porque tudo está ligado ao, né, ao interesse econômico. Então, esse aqui é o principal objetivo. Então, produtividade, resistência à doença, tamanho de plantas, número de grãos por espigas e por aí vai, tá? E em caso de animais, né, se o animal é de grande porte, toda aquela questão no caso de animais também. Então, a localização dos genes em regiões genômicas que controlam características de interesse econômico, seja elas qualitativas ou quantitativas. Então, qualitativas é aquela governada por um gene, ou quantitativas governada por muitos genes, tá? Então, elas têm sido feitas utilizando os marcadores moleculares. Então, o que é o top das empresas, né, por exemplo, das multinacionais, da Embrapa, e principalmente das multinacionais, é o laboratório de genética, que é onde eles trabalham o quê? Com os marcadores moleculares, tá? Isso aí é o carro-chefe deles. Então, para eu mostrar a diferença de um marcador, nós temos marcador dominante e marcador codominante. Então, qual que é a diferença disso? Então, o dominante no alelo não vai dominar o outro, não vai mascarar a expressão do outro. Então, eu estou passando o mouse aqui. Então, aqui nós temos o indivíduo A1, né, A1, que poderia ser azão, tá? Mas aqui ele está representado como A1, que cruzou com esse A2, né, que ele é azul, tá? Então, o verdinho, nessa região, lá do marcador, verde com azul. Então, o heterozigoto ficou o quê? Azul-verde, porque ele pegou um alelo do verde e um alelo do azul, tá? O heterozigoto. Então, olha aqui, no marcador dominante, então, o verde é dominante, então, nós temos os 3 pocinhos que foi lançado o DNA, tá? Que a gente pega com a pipeta e coloca o DNA aqui, tá? Nesse pocinho aqui. Aí, nesse outro pocinho, isso é um gel de agarose, tá, pessoal? E a gente faz esse furinho, ele chama pente. Ele parece um pente mesmo, que a gente coloca ainda molinho, que quando ele endurece, a gente tira e fica os furinhos. Então, naquele furinho, a gente aplica o DNA, tá? E a gente colore ele com brometo de etídeo. Então, ele fica coloridinho, fica azulzinho, a gente vê o rastro e vê onde ele para, tá? Depois da corrida. Então, aqui, ó, apareceu o A, né? Esse primeiro aqui nesse pocinho. E o heterozigoto, ele mostrou só o alelo correspondente a esse aqui do homozigoto. Então, vocês estão vendo que mascarou o heterozigoto? Quer dizer, o homozigoto recessivo? Então, mascarou o homozigoto recessivo. Ele não apareceu, tá vendo? Tá em branco aqui, tá? Então, ele mascarou, esse dominante mascara o recessivo. Então, ele só mostra o homozigoto dominante. Então, a gente não vê o homozigoto recessivo. E agora, vamos ver aqui no marcador codominante. Então, o marcador codominante não ocorre esse mascaramento do alelo dominante sobre o alelo recessivo. Então, ambos são expressos, tá? Ambos são expressos.
Então, vamos ver, né, os mesmos dois indivíduos, o mesmo que foi feito aqui com outro marcador diferente. Então, nós temos, ó, aqui, esse aqui era um homozigoto, nós estamos vendo esse pontinho aqui, só um. No outro, nós estamos vendo ele aqui embaixo, tá vendo? O tamanho deles é diferente. Por exemplo, se esse aqui fosse 110, esse aqui poderia ser 120, por exemplo. Então, se cruzou um 110 com 120, o filho heterozigoto mostra os dois, tá? O 110 e o 120. Então, esse aqui tinha o alelo 110, 110, esse verdinho aqui da esquerda, e o da direita tinha 120, 120, tá? 120/120, dois alelos. E esse do meio aqui, o heterozigoto, tinha 110/120, né? Um que veio do pai e um que veio da mãe. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá tranquilo? Então, o marcador codominante, ele mostra ambos os alelos, tá? No indivíduo heterozigoto, né? Nos filhos que eles vão estudar, porque eles cruzam e com base nos alelos dos pais, eles vão estudar os filhos, tá? E pegar aqueles alelos que eles querem. Então, esse slide ele é muito importante para explicar essa diferença entre o marcador dominante e do marcador codominante. Então, quer dizer que o marcador codominante, ele é muito mais informativo em relação ao dominante, tá? Que é o que é utilizado para genotipar seres humanos, animais, tudo, ele é mais caro, precisa de, nesse efeito de genotipagem, mas ele é altamente informativo, porque ele mostra ambos os alelos, tá? Não ocorre o mascaramento do dominante sobre o alelo recessivo. Então, vamos em frente. Quando a gente faz o sequenciamento do genoma, olha o que a gente vê. A gente vê só a sequência das bases nitrogenadas. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, ó, timina, guanina, adenina, citosina, timina, citosina, timina, guanina. Então, a gente vê as 4 bases nitrogenadas, tá? Só que não é separadinho aqui, não, é tudo junto. Tudo isso aqui é porque já foi separado em contigas para desenhar os marcadores, tá? Isso aqui é um marcador microsatélite, então SSR é microsatélite, com motivo perfeito. Agora eu ensino o que é motivo perfeito. Então, marcador microsatélite significa simples sequência repetida, tá? Então, como que ele repetiu? É o AT, ó, repetiu o AT, que o motivo é esse que está aqui embaixo, ó, AT, tá vendo? Adenina, timina, que repetiu 7 vezes, tá vendo? AT 7 do lado de fora. Então, esse é o motivo. Ele é perfeito, porque ele só é AT, perfeito. E ele é dinucleotídeo, ele só tem 2 bases. Tem um motivo trinucleotídeo também, se fosse 3 bases que se repetissem, tá? Esse é 2 bases, que repetiu 7 vezes. Então, AT, que repetiu 7 vezes, tá? Nesse outro contigo aqui, então, foi o GA, tá vendo? GA, e o motivo dele repetiu 9 vezes, tá? Então, esse é a região gênica que vai ser amplificada quando se extrai o DNA e que se faz o PCR, vai amplificar esse AT aqui, tá? Nesse outro marcador aqui, é o AG, ó, começou com AG, AG, até chegar aqui, se repetiu 10 vezes, tá? Então, ele é repetido em tandem, ou seja, um na frente do outro, sempre vai seguindo, né, mesma letrinha, igual tá aqui. Então, a AG repetiu 10 vezes, isso é o motivo de nucleotídeo perfeito, tá? Imperfeito é quando tem uma quebra, por exemplo, se tivesse esse GG e continuasse o AG, aí ele seria imperfeito, tá? Mas o imperfeito é mais difícil de trabalhar, o perfeito é mais fácil de trabalhar na hora das análises estatísticas, porque tudo deve ser feito análise estatística, então o perfeito é melhor para se trabalhar, muito mais fácil. Então, é isso aí, pessoal. Então, isso é uma genotipagem, tá? E o resultado a gente só tem as bases. Então, a gente tem que definir o local onde é o marcador. Então, o que é um marcador? Eu vou passar o próximo slide para mostrar para vocês. Tá vendo que eu pintei de verde? Então, aqui é a região gênica. Esse de vermelho, ó, que eu selecionei, é a região gênica, tá? Isso que tá de vermelho. E esse que eu pintei de verde é o marcador. Então, são 2 marcadores para genotipar
essa região aqui, gênica. Então, é um forward e um reverse. Ou seja, um que vai para frente, porque o DNA não corre assim, um para a direita, um no sentido 3 linhas, 5 linhas, um no sentido 5 linhas, 3 linhas, porque o DNA é duplo, então um vai correr aqui e o outro vai correr aqui, então vai fazer assim, ó, tá? Vou fazer de novo, ó. Aqui, tá? Então ele corre assim. Então a gente precisa dessa região, então o marcador seria esse aqui, o que eu pintei de verde, tá? Esse aqui e esse aqui, que quando ele correr, ele vai amplificar essa região gênica aqui do microsatélite, ok? Ficou claro para vocês? Então, é isso que é um marcador molecular, né? No caso desse aqui, microsatélite, tá? Eu só fiz esse exemplo do de cima, tá? Então, é assim que se faz, tá? O desenho. Então, vamos lá. Então, aqui, marcador molecular, que ele vai separar, né, os híbridos mais parecidos com seus pais. Então, aqui é uma foto de gel de agarose, tá? Onde nós temos o progenitor doador e o progenitor recorrente. Então, esse aqui, ó, a altura do pico dele, e esse pico aqui está diferente. Se ele carregasse o mesmo alelo, ele ia estar no mesmo alinhamento desse. Então, o alelo é diferente, mas ele é próximo, ele não é muito longe, tá? Porque se fosse, então, esse aqui é um pai, uma mãe e os seus filhos. Então, ou eles estão aqui em cima ou eles estão aqui embaixo, tá? Então, os que têm só um é homozigoto, tá? Então, esses que estão aqui embaixo, só um, ele é igual a esse progenitor recorrente aqui, porque está no mesmo alinhamento, tá? E os que têm o de cima e de baixo é heterozigoto, que carrega o alelo do pai e outro da mãe, tá? Dos dois. Então, ok. E isso aqui é genotipagem, tá? Então, aquele lá é gel de agarose. Então, isso aqui é um gel de agarose, tá? Isso aqui que a gente vê, a gente coloca para correr no gel, no pocinho, onde a gente faz o buraquinho cá em cima, e depois ele vai correndo no gel, sem buraquinho, ele corre sozinho. E vai parar onde é o alelo dele. E isso aqui é o resultado de genotipagem, tá? Depois que faz a PCR. Então, aqui a genotipagem mostra o tamanho do alelo, tá? Igual eu falei para vocês, que quando a gente trabalha na prática, não é asão, nem azinho, não. A gente vê ele, a gente vê o tamanho do pico, e a gente vê o número dele. Então, a mãe, 149, 161, tá vendo? E o pai é 153 e 171, tá? Ou é 172, tá ruim aqui. Então, cada um tá então, aqui é altamente informativo, para um, porque são 4 diferentes, 4 alelos diferentes, 2 da mãe e 2 do pai. Então, os filhos vai pegar um do pai e um da mãe. Esse primeiro híbrido aqui, ele pegou 153, que 153 é do pai, ó, o pai é 153. E pegou 16, parece que é 161, que ele é da mãe. Esse outro pegou o 149, que é da mãe, então a gente sabe de onde que veio. E pegou 171, que é do pai. Aí a distância que ficou aqui, ó, bem longe, tá? Mas ele pega um alelo do pai e um da mãe, tá? E esse outro pegou 161, que 161 veio da mãe, ó, esse aqui da mãe, e pegou 171, que esse 171 é do pai aqui. Então, a gente sabe de onde que veio, tá? Então, isso é genotipagem. A gente vê o pico, tá? Então, vamos lá. Então, outras formas de biotecnologia sem ser os marcadores, tá? Então, os melhoristas utilizam não só os marcadores, outros métodos. Então, o que são esses outros métodos? A cultura de embriões, tá? A cultura de tecidos. Então, eles conseguem fazer a recuperação de plantas híbridas de cruzamentos incompatíveis, tá? Através de interrogação de genes exóticos, utilizando cultura de tecidos, tá? Então, eles conseguem fazer limpeza de vírus, limpeza de bactérias, utilizando o quê? Os meristemas das plantas, tá? Porque nos meristemas, aqueles tecidos são indiferenciados e eles ainda não possuem os feixes vasculares. Eu acho que vocês devem estar fazendo fitopatologia 2 comigo, então a gente mostra, né, eu mostro que os vírus, eles têm um movimento a curta distância de célula a célula e a longa distância onde eles atingem o floema. Uma vez que ele atingiu o floema, ele vai descer até a raiz e depois ele vai subir pelo xilema até os ápices, né, da planta. Então, leva o vírus. Mas nos meristemas, ainda não tem feixes vasculares, tá?
Então, não tem os feixes, então eles não conseguem chegar. Então, os melhoristas conseguem, a partir até de uma planta doente, recuperar uma planta sadia a partir das células meristemáticas, tá? Então, meristemas e microenxertia, né? Que vai utilizar as células meristemáticas. E os protoplastos, tá? Vou explicar o que é os protoplastos. Então, eles conseguem trabalhar com híbridos interespecíficos, né? Então, entre espécies diferentes, entre gêneros diferentes, através da cultura de protoplastos, tá? Então, eles vão utilizar a engenharia genética de várias formas, além dessas que eu vou mostrar hoje, tem muitas outras, tá? Mas só para dar uma noção para vocês, né, as coisas que os melhoristas fazem, né, além de produzir plantas transgênicas também, né. Então, obtenção de haploides através de cultura de anteras, então eles fazem cultura de anteras também. Então, vamos ver isso mais detalhado. Então, cultura de meristemas. Então, os meristemas, né, são aqueles grupos de células não diferenciadas. Então, eles podem se diferenciar em raiz, em folha, em caule, em flores, tá? Dos vegetais. E eles possuem alta atividade de divisão, né? E ainda não têm os feixes. E são separáveis pelo crescimento dos diferentes órgãos da planta. Então, esse cultivo de meristemas é uma tecnologia utilizada para produzir plantas livres de viroses, tá? Pois essas partes da planta são as únicas não infectáveis pelos vírus. Por quê? Porque ainda não tem os feixes. Então, essa capacidade de não ser infectada é devido à velocidade de multiplicação. Então, as células meristemáticas, elas se multiplicam muito rápido, tá? Se multiplicam e vão crescendo, né? Vão crescendo para formar ou folhas ou caule, por exemplo, ou flores, né? Então, e também pela ausência dos sistemas vasculares, por onde os vírus são disseminados, tá? Então, não se multiplica muito rápido e não tem feixes vasculares. Então, eu coloquei foto aqui, ela pode se diferenciar em raiz, em caule, ou em folhas, ou em flor. Então, os tecidos meristemáticos, tá? Eu não sei se vocês já desenharam, na minha época que eu fiz agronomia, eu nem lembro qual disciplina, eu sei que a gente olhava no microscópio e a gente era obrigado a desenhar, tá? Essas células meristemáticas. Então, quando a gente vê uma célula meristemática, já sabe o que é, porque eu desenhei muito isso aqui. Então, aqui, ó, então, os melhoristas pegam essa parte, né, bem do ápice mesmo das plantas, seja de qualquer planta, seja de banana, seja de tomate, abacaxi, qualquer planta, tá? E eles vão pegar o quê? Esse mais pequenininho aqui que eu tô passando o mouse, tá? Bem pequenininho. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Cultura de meristemas de microenxertia de maracujá. Então, eles pegou um galinho de maracujá, ó, tá circulado essa mais pequenininho aqui, e eles foram tirando as folhinhas, tirando, e ele pegou só a pontinha lá do meristema, bem pequenininho, que é esse aqui em cima, e colocou no meio de cultura, tá? Então, a partir daí, eles vão desenvolver uma parte aérea, né, através de hormônios, né, ou seja, de reguladores de crescimento. Então, ó, do A, B, C e D, até o C, tá o desenvolvimento da parte aérea em regulador de crescimento. A letra D, eles já estão desenvolvendo a parte aérea, ou seja, as folhas, tá vendo? Em hormônios específicos para desenvolver folha. E depois eles mudam para outro meio de cultura diferente, né, com outro hormônio diferente, para desenvolver raiz, tá? Então, primeiro a folha, depois a raiz. Depois que desenvolveu a raiz, ele já pode jogar na terra, né, em saquinhos plásticos, para ele crescer uma planta, e depois ela será aclimatada, tá? Então, eles conseguem fazer isso, uma grande quantidade, em um mínimo local, né, dentro de um laboratório, tá? E os protoplastos? O que é os protoplastos, né? É um material celular resultante após a remoção enzimática da parede celular. Então, eles, através de enzimas, eles vão pegar duas plantas diferentes que não precisam ter, que não precisa ser do mesmo gênero, e eles retiram essa parede celular e faz essa fusão de protoplastos, tá? E a partir daí, eles vão
gerar uma planta diferente, tá? Porque é um gênero diferente com outro gênero diferente, então não ocorreu o que? O pareamento dos cromossomos. Lembra que na reprodução sexuada não vai ocorrer o pareamento dos cromossomos? Uma planta tem 20 cromossomos, se a outra tem 25, não vai ocorrer o pareamento de cromossomos. Então, aí eles fazem isso, eles conseguem, através da cultura de protoplastos, retira a membrana celular e conseguem juntar essas células, tá? Eles colocam pode até ser com célula meristemática ou qualquer parte da planta, tá? E através de enzimas, eles vão quebrar essa parede celular e vão juntar ele vai ficar uma massa, tá? E através de meio de cultura, eles vão diferenciar essa massa citoplasmática em folha e depois em raiz, e vai originar uma nova planta, tá? Então, os protoplastos constituem um sistema útil para o estudo da expressão, né, de genes isolados e a sua regulação em plantas. Então, a fusão de protoplastos, ou seja, a fusão de células de uma planta com célula de outra planta, pode ser utilizada para produzir híbridos somáticos entre espécies diferentes, tá? Espécies diferentes e gêneros diferentes, resolvendo problemas de incompatibilidade sexual, tá? Então, eles conseguem fazer isso. Então, cultura de protoplastos. Então, células desprovidas de sua parede vegetal mediante tratamento enzimático, tá? Então, eles conseguem regenerar plantas, né, por embriogênese somática, a partir do cultivo de células ou de tecidos vegetais in vitro, né, in vitro em laboratório. E, então, esse material é base, né, da utilização de biotecnologia. Depois eles vão utilizar marcadores ou o que eles quiserem utilizar nesse material aí. Então, eles vão formar esses embriões somáticos, tá? Em meio de cultura, tá? Primeiro, eles fazem a fusão dos protoplastos de duas plantas, para depois eles, então, crescem ela em meio de cultura, e eles podem recuperar plantas, né, por exemplo, em citros, e recuperar plantas sadias a partir de uma planta doente, por exemplo, se eles pegarem as células meristemáticas, né, e pode cruzar também. Então, doenças viróticas, da tristeza dos citros, da leprose dos citros, doenças bacterianas, cancro cítrico, né, causado por xantomonas, clorose variegada dos citros, que é o CVC de Xylella, que é uma bactéria, tá? Então, eles conseguem recuperar plantas através desses sistemas também. Produzir plantas sadias a partir dessa cultura de tecido e dessa cultura de protoplastos. Aqui um exemplo de células somáticas, né, dessa célula somática de laranja. Então, aqui, ó, ainda nem diferenciada, e aqui que ela está crescendo e vai formando, tá? Vai se diferenciando, de acordo com o hormônio que está lá naquele meio de cultura. E os híbridos intergenéricos, né, que também utilizam a fusão de protoplastos. Então, é o que eles utilizam nas orquídeas. Então, essas orquídeas grandes, de flor grande, bonitas e diferentes cores, então é feito através do cruzamento, né, em laboratório, de plantas diferentes, tá? De diferentes gêneros. Eles vão cruzando, então, 4 ou mais gêneros distintos, e eles vão fazendo esse cruzamento e utilizando essa fusão de protoplastos, tá? Então, este é o segredo dos orquidários comerciais, que podem misturar suas espécies e obter uma combinação quase infinita de novas formas e novas cores para, né, o nosso deleite. E para vender, né, caro, porque a orquídea é uma planta cara, tá? Eu mesmo compro orquídea sempre, eu amo orquídea. E vamos agora para uma cultura, para a videira. Esse eu ajudei a fazer durante o doutorado, eu trabalhava com a resistência da videira ao míldio, que é a principal doença da videira. Então, para fazer o cruzamento, então aqui, ó, o cacho de uva, quando começa a abrir, é hora de fazer o melhoramento, tá? Então, a primeira etapa é escolher os genitores, quem vai ser pai, quem vai ser mãe. Então, eles escolhem alguns pais e algumas mães, e eles cruzam. Faz diferentes cruzamentos, a gente passa a semana inteirinha fazendo isso aqui, na verdade a gente passa 15 dias, tá? Porque vai escolhendo os pais, retirando o pólen, e é demorado e gasta muitas pessoas trabalhando. Então aqui a gente pega aquele cacho e a gente vai retirar o pólen, então isso vai ser o pai, então a gente retira com a pinça pequenininha, né, as flores são pequenininhas,
Depois a gente passa na peneira, aqui no papel limpinho, e a gente coloca na placa de Petri identificada para deixar secar a sombra. Então, a vez que seca, a gente identifica o vidro, coloca e tampa com algodão. Aí, ó, já tem esses aí, vai ser os pais, tá vendo? Já tem esse tanto aqui, mas eram mais ainda. Então, a gente vai selecionar os pais. E lá no campo, selecionar as mães. E nas mães, elas precisam ser emasculadas, né? Ou seja, retirar o pólen, a parte masculina. Então, da Embrapa o Vivinho, tem esses dois pesquisadores aqui, que eu não lembro mais o nome deles, porque eu fiz isso, foi em 2010 que eu fiz esse cruzamento. Então, já tem 10 anos. Eu não lembro mais o nome deles. Mas o trabalho deles é esse. Eles levam a cadeira, levam o celular, o rádio, sei lá. Eles ficavam ouvindo música lá o dia inteirinho, lá na sombra, e retirando a parte masculina da planta, né? Fazendo a masculação de cada florzinha dessa pequenininha. Então, quando ele fazia, ele cobria ela. Vou mostrar. Então, ele cobria ela com papel, tá? Com papel plástico. Tá vendo aqui o plástico? E depois a gente espera a parte feminina, que é o ovário, ficar receptiva. Quando ela está receptiva, ela sai uma gotícula de água. Não sei se vocês conseguem ver, mas quando eu passar os slides PDF para vocês, vocês vão ver que tem uma gotícula de água aí nas fotos, em cada embriãozinho desse. Então, a gente pega aquele vidro. O meu celular tocando. Mãe, eu ligo para a senhora depois que eu estou dando aula. Não posso falar. Então, a gente pega, né? Vai ser vários pincéis que a gente usa. Para cada pincel, a gente vai utilizar um daqueles pais, que não pode utilizar um pincel. Então, a gente, com auxílio de um pincel, a gente vai passar naquelas flores que estão receptivas, ou seja, que tem essa gotícula desse um líquidozinho viscoso, tá? É quando ela está receptiva para receber o pólen. E aí a gente passa, né? Identifica. E então fica tudo identificado e volta a cobrir com esse saco plástico, tá? Então ele fica coberto e ele é transparente, que a gente vê ele quando cresce. Então, o que acontece quando cresce? A gente vai coletar, então coleta aqui o cacho, não precisa estar maduro, tá, pessoal? Não, nem espera amadurecer. Então, já coleta e tira a semente, tá? Tira a semente. E, então, ó, de uma planta é identificado e coloca na cultura de tecido. Então, aqui ele vai, né, virar uma nova plantinha, que depois ela vai ser colocada num enxerto, né, num cavalo, num porta-enxerto, resistente a doenças de solo, para ali para o campo. Por quê? Porque a uva é uma planta perene. Então, precisa acelerar todo o processo, tá? Acelerar com cultura de tecidos, acelerar com o cavalo, e ela fica no campo cerca de 2 a 3 anos, tá? A gente avalia ela 2 anos, mas ela demora pelo menos 1 ano para ela produzir, tá? Mesmo no cavalo. Então, é um processo demorado, para depois fazer os ensaios. Então, a cultura de tecidos vai acelerar o processo, tá? Dúvida aí dúvida nesse processo, pessoal, de biotecnologia? Ok, pessoal? Então, vamos passar para o nosso novo método de genealógico. Então, método de melhoramento, método genealógico. Esse método, ele pode ser utilizado em plantas autógamas e alógamas, tá? Qualquer tipo de planta, se utiliza o método genealógico. Então, o que é? Então, ele é mais utilizado onde? Nas autógamas. Então, trigo, feijão, soja, arroz, entre outras, né? As mais utilizadas são essas, mas tem outras plantas também que é utilizado esse método genealógico. E nas autógamas, o milho, tá? Na alógama, o milho. Então, o milho também se utiliza esse sistema. Então, o método genealógico ou método pedigree, tá? Os melhoristas fazem a seleção individual de plantas da população segregante a partir de F2. Então, a partir de F2 já está fazendo a seleção, tá?
bem como a avaliação de cada progênie separadamente. Então, essa seleção é baseada no genótipo, tá? Não é no fenótipo, não, no genótipo, tá? Então, ele precisa conhecer a genealogia e ele vai utilizar os marcadores moleculares. Então, já precisa ter sido feita a genotipagem, eles conhecer os alelos, tá? E ter vários marcadores moleculares distribuídos naqueles cromossomos que têm características de interesse para o programa de melhoramento, tá? Seja de produção, seja de resistência à doença, e eles avaliam várias características, tá? Por exemplo, no arroz, eles têm que saber até o tamanho do grão, tá? O tamanho da planta, a altura da planta, o tamanho do grão, a cocção, se ele fica soltinho, se ele fica tipo, assim, aqueles molhadinhos, que as brasileiras, né, aqui no Brasil a gente gosta de arroz soltinho, né, então o arroz precisa, depois de cozido, ficar soltinho, ter o tempo de cozimento, então várias características que eles utilizam esses marcadores moleculares para trabalhar, tá, pessoal? Não é só produtividade, não. E essa seleção, né, então, utilizando os marcadores para acelerar o processo, é uma seleção entre e dentro das linhas, tá? Agora eu mostro o desenho, vocês vão entender o que é seleção entre linhas e seleção dentro das linhas, tá? Então, eles vão comparar uma linha com a outra, e dentro da mesma linha eles vão selecionar as melhores plantas, tá? Então, conhecimento profundo da cultura trabalhada. Então, tem que se conhecer tudo dessa cultura, tá? Demanda grande dedicação do melhorista e acompanhamento direto das atividades. Então, ele é uma atividade, um método trabalhoso, tá? Então, pode-se usar espécies autógamas e alógamas. Então, de F2 até F4, a gente vai trabalhar com características de alta herdabilidade. E de F5 em diante, com características de alta e baixa herdabilidade. Então, a alta herdabilidade, então, é resistência a doenças, tá? Por exemplo, número de espiga por planta, número de espigueta por espiga, número de grãos por espiga, o ciclo, se o ciclo é precoce, se é médio, se é tardio, a altura das plantas, eventos transgênicos, ele pode trabalhar com eventos transgênicos também. Então, o princípio desse método genealógico, né, é a seleção de plantas individualmente. Então, eles vão escolher plantas uma por uma. Cada planta selecionada, numa geração, ela vai virar uma linha na próxima geração, tá? Então, elas são escolhidas, identificadas, e ela vai para uma próxima geração, tá? De uma única planta. Então, originárias de uma única planta. Elas não é colhida em buque, não. Não é colhida junto, não. É colhida uma única planta. Então, a partir de F2, então, com avaliação de progênitos separadamente. Geração F2 é plantada com espaçamento maior. Por que maior? Porque vai se escolher planta individual, tá? Então, essa planta escolhida, ela vai ser, né, eles geralmente amarram uma fitinha vermelha, alguma coisa de fácil identificação depois, para eu identificar minhas plantas com as fitas vermelhas, que de longe eu via, eu comprava aqueles rolos de fita vermelha para identificar minhas plantas de arroz quando eu estava no mestrado. E aí eu ainda pegava a coordenada do GPS, então eu chegava lá no campo, naquele local super grande, eu sabia o local pelo GPS, então eu chegava, o go-to, e achava a planta com o GPS, e ela ainda estava com aquela fitona vermelha lá amarrada, eu achava ela com facilidade, tá? Então, para possibilitar a seleção individual. Então, essas plantas são identificadas e numeradas, tá? Numeração de cada planta selecionada. Então, cada uma a gente dá um código, tá? A geração, se ela está na geração F2, por exemplo, F2, 24, F2, não sei o quê, depois F3, a gente coloca os códigos para saber que planta é aquela. Tá? Então, as plantas superiores são colhidas separadamente. Então, cada planta superior selecionada vai virar uma fileira na próxima geração, tá? Aqui, por exemplo, F2, se eu seleciono uma planta em F2, ela vai virar o F3, e cada planta vai virar uma fileira, tá? Na próxima. Então, olha aqui esse método, o método genealógico ou pedigree. Então, eu cruzei, né, uma planta, um pai 1 com pai 2, obtive o híbrido F1. E depois ele vai segregar, não vai? Então, a gente vai conduzir isso até F6 para ele entrar em homozigose, tá? Então, coletei semente do F1, plantei aqui em F2, né, espaçado, e selecionou. Então, foi selecionado essas plantas aqui, ó, 3, 6. Nesse pedacinho foi escolhido 6. Cada planta selecionada virou uma fileira, tá? Uma fileira.
E aí, do F3, a gente vai escolher entre as fileiras. Então, isso você quer entre e dentre plantas. Então, estou escolhendo entre as fileiras, tá vendo? Que essa fileira aqui, a segunda, não foi escolhida nenhuma. Então, está escolhendo entre as fileiras. Essa foi descartada, essa foi descartada. E nessas aqui foi escolhido, essa vai escolher 3 plantas. Então, cada planta escolhida em F3 vai virar uma linha em F4, tá? Essa aqui foi escolhida 2 plantas, então elas estão segregando. Aqui foi escolhido 2 plantas, essas 2 plantas escolhidas em F3 vai virar 2 fileiras, né? Cada uma vai virar uma fileira em F4, tá? E assim por diante. Então, isso aqui é a seleção entre fileiras e entre plantas da mesma fileira, tá? Então, a gente vai ter um grande número de plantas, e todas precisam ser identificadas, né? Não pode errar a numeração, precisa ter muito cuidado e muito critério para fazer esse tipo de melhoramento. Então, espaçamento maior para possibilitar a seleção individual dessas plantas. Cada planta selecionada dará origem a uma linha na geração seguinte, tá? Então, escolheu essas 2. Cada uma dessas aqui vai virar uma fileira lá em F4. Então, vamos ver, então, do F3 para F4. Então, para F4, né, as que foi escolhida aqui, cada uma vai virar outra fileira, tá? E eles vão selecionando as plantas superiores de acordo com os interesses, né, daquele programa de melhoramento, tá? Então, a seleção individual, plantas em fileira e seleção individual. E lá em F4, ela já virou uma família, tá? Ela já virou uma família de plantas em fileiras. Avaliação de progênios e a seleção contínua individual. E esse processo, pessoal, vai até F6, porque lá em F6 ela já vai estar em automozigose, tá? Ela vai estar ou azão ou azim, tá? Porque ela está segregando. E aí, o que nós vamos fazer? Então, a partir de F6 já está com automozigose, então, a seleção de F2 até F6, né? E F6 já está em homozigose. Então, cada planta superior selecionada vai dar origem a uma linha na geração seguinte, né? Normal, até chegar em F6. E o que acontece quando chegar em F6? Eles já vão fazer os testes de produção, tá? Então, a partir daí, vai começar os testes de produção. Então, de F5 a F6. Então, a partir, né, semear em cada linha cheia, né? Então, uma linha cheinha, né? Originado de uma única planta aqui da geração anterior. E vão selecionando as melhores linhas e descartando as outras linhas, tá vendo? Continua descartando as linhas que eles não gostaram daquelas plantas. E as melhores linhas, eles escolhem as melhores plantas dentro das melhores linhas, tá? E vão descartando as outras. Então, a geração F6 estará com alto nível de homozigose e estará com uniformidade dos caracteres desejados. Então, elas já vão estar uniformes, tá? Então, o que vai acontecer? Então, método genealógico, então a gente vai começar a fazer o ensaio preliminar de linhagem. Então, no ensaio preliminar de linhagem, que é EPL, só planta com 2 repetições, tá? Então, o F7 com 2 repetições, né? Então, as linhas promissoras, e aí as linhas que forem promissoras, já com a repetição, aí ele vai de F2 até F10. Tá vendo tanto que é demorado, pessoal? Então, demorado aqui já vem com 3 repetições, tá? E aí, em locais diferentes, então, de F2 a F10, eles já vão fazer os ensaios de repetição, né, de produção, em locais diferentes, em cidades diferentes, onde eles querem lançar aquele produto, tá? E fazer os ensaios de campo, mostrar para os produtores. Então, eles vão fazer os ensaios de intermediário de linhagem, que é o E e L, eu coloquei aqui na tabelinha todos os nomes, tá? Então, primeiro é o ensaio preliminar, que é esse aqui, ensaio preliminar de linhagem. Depois vem ensaio intermediário de linhagem. Depois vem o EFL, ensaio final de linhagem. Depois ela vira um VCU, que é o ensaio de valor de cultivo e uso, tá? Que a gente vê os da Embrapa, VCU tal, VCU número tal, tá? Então, ela já está no final, tá? Elas já são linhagens elites, tá? Esses VCU já são linhagens elite, tá? Ensaio de valor de cultivo e uso. E aí, eles precisam o quê? Registrar a cultivar, né? Aquelas precisa ser registrada, precisa ser multiplicada aquelas sementes, né? Multiplicação de sementes, e depois vem a distribuição de sementes, tá?
E essas sementes precisa ter alguma pessoa que vai só produzir as sementes, tá? Que às vezes isso é terceirizado, essa produção de sementes. Então, aquelas escolhidas aqui, as melhores, né, dessas elites, dessas linhagens elite, que já são os VCU, vai virar nova variedade, vão ser lançadas e vão ganhar um nome, tá? Aí ela vai passar a ser uma cultivar quando ela ganha esse nome, tá? Eles vão mudar de código, de VCU 25, por exemplo, e vai colocar um nome lá da cultivar, tá? Então, vai gastar o quê? 10 anos, e é uma geração por ano. Então, o método genealógico, isso é feito na época normal de cultivo daquela cultura. Então, um por ano. Então, é demorado, tá? É demorado. Então, é originado de uma única planta, que ele escolhe, cada planta selecionada. Então, vai fazer seleção entre fileiras, deixa eu ir lá. Seleção entre linhas e dentro das linhas, tá? As linhas que eles não gostam, eles descartam, e a linha que eles gostam, eles pegam as melhores plantas e separam para virar o quê? Uma fileira, né? Uma fileira na próxima geração. E vão fazer isso até F6, ok? Assim, eu espero que tenha, né, que vocês tenham entendido direitinho o que é isso, tá? Então, até chegar aqui, e lá no final que vai fazer os ensaios de produção, tá? Com repetição. Tá? E a partir de F8 e F10, esses ensaios é feito em repetição, né? Da fileira. E a partir de F7, eles escolhem uma linha. Então, eles vão colher toda a linha, tá? Aquela linha selecionada, porque ela já está em homozigose e as plantas estão todas iguais, o mesmo padrão, o mesmo tamanho, tá? Porque foi originária de uma única planta, tá? E já está em homozigose. E aí precisa, né, obedecer legislação, né, propriedade intelectual, eles vão registrar essa cultivar, vai obedecer essa lei 9.456 de direitos, que assegura os direitos de exploração comercial, os royalties. Então, vê toda a questão pela legislação, e tudo tem que obedecer essa legislação aqui da lei de sementes e mudas, que é a 10.711, tá? Que regulamenta nesse decreto 5.153, que regulamenta essa questão de sementes e mudas. Então, as vantagens desse método genealógico. Então, ele permite descarte de plantas inferiores em geração precoce, né? Porque eles não vão selecionando dentro das melhores linhas, eles só vão selecionar as melhores linhas, as piores linhas ele já descarta, não vai colher. Então, eles vai diminuindo a quantidade, tá? E nas linhas melhores, eles vão selecionando as melhores plantas, então vai descartando. Permite controle do grau de parentesco entre as gerações, tá? Porque eles utilizam os marcadores. Permite a utilização de dados para estudos genéticos, né? Então, ele tem o controle genético, tem todo o conhecimento genético de marcadores nessas plantas. Então, vão escolher só as plantas elites no final. Permite o treinamento de melhoristas, né, pela seleção individual, né, e a seleção entre as linhas. Então, quem trabalha num programa de melhoramento desse sai treinado de lá. E menor número de linhagens puras por ensaios de competição, tá? Vai ter menos linhagem, porque já foi, eles vão descartando um montão. No final tem menos linhagens, só as boas. E as desvantagens? A condução é em uma única geração por ano, tá? Então é demorado, né? 10 anos. Então exige elevada demanda de mão de obra e muito campo experimental, tá? E os técnicos de campo, né, para ficar cuidando disso aí o tempo todo, tá? Eventual perda de genótipos superiores, como eles vão descartando muito, eles podem perder muitas plantas boas também. Mas eles escolhem muitas, tá, pessoal? Isso não é problema, não. Pode perder? Pode, mas ele já selecionou as melhores lá, de acordo com as necessidades deles. E a desvantagem, precisa de pessoas experientes para selecionar os tipos desejáveis. Então, a pessoa tem que ser já treinada e ter experiência, tá? Então, através disso, os pesquisadores com experiência vão treinando novos pesquisadores, novos estudantes, pessoas fazendo mestrado, outros fazendo doutorado, tá? Que geralmente são mestrado e doutorado que se faz esses em parceria, por exemplo, com a Embrapa ou com outras empresas que eles vão treinar, tá?
Então, aqui é uma comparação da seleção de população segregante, no método Massal e nesse método genealógico. Então, no método Massal, essa seleção é baseada no fenótipo, tá? Só baseada no fenótipo lá no campo. Aqui, no método genealógico, é baseada no fenótipo, no campo e no genótipo, tá? Porque todo genótipo é conhecido e tem o uso dos marcadores, tá? Para ajudar a fazer a escolha. Então, o Massal é feito só em plantas autógamas, e o genealógico em plantas autógamas e alógamas, então qualquer tipo de planta. No método Massal, a planta selecionada é colhida em bulk. Bulk é junto, então eles coletam as plantas que eles selecionam, escolhem tudo junto, tá? E pega a semente junto. E aqui não, é uma planta só. Então, cada planta selecionada é colhida individualmente, ela vai virar uma linha na geração seguinte, tá? E esse método genealógico é adotado, né, pela maioria dos melhoristas para trabalhar com leguminosas e com milho, tá? Então, ele é muito utilizado para todas as leguminosas, soja, feijão, e também com o milho. Então, vamos ver o método, o próximo método SSD, né? Que é utilizado em plantas autógamas, tá? Então, SSD, o que é SSD? Descendente de uma única semente, tá? Do inglês, SSD, descendente, né, de trás para frente, descendente de uma única semente. Então, qual que é o objetivo desse método? É reduzir o tempo para se atingir uma alta proporção de locos em homozigose, tá? Só que a diferença desse, comparar esse com o genealógico, esse aqui é rápido, que eu posso conduzir várias gerações por ano, tá? E ele pode ser feito em casa de vegetação, enquanto que o método genealógico tem que ser no campo e no período normal da safra, né? No período chuvoso, normal. E esse aqui não, eu posso conduzir, ó, que eu coloquei uma foto de casa de vegetação. Então, essas plantas podem ser colocadas em vasos, para se conduzir ela em casa de vegetação e quantas geração der em um ano, tá? Então, é direto, eles colhem e já vão plantar de novo. Então, vai cruzar e avançar as gerações fora da época normal de semeadura da cultura. Então, esse é uma vantagem, né? Que vai ganhar tempo, isso vai ser rápido. Então, né, quem começou a trabalhar com esse método de uma única semente foi o Golden, em 1939. Então, ele propôs a ideia de avançar as gerações antes da avaliação individual. Então, ele não faz avaliação, ele só passa ela para frente até ela chegar em homozigose, tá? Então, a maximização de número de linhagens de homozigose. Então, eles pegam todas. Só quando ela está a partir de F6, F7, é que eles vão fazer a seleção, tá? Ele só leva ela para frente para ela chegar em homozigose. Primeiro cruza, né? Porque tudo começa com o cruzamento de duas plantas. E o Johnson e Bernard, em 1962, ele propôs o termo SSD para a soja, né? Originário de uma única semente, tá? Então, os princípios desse método SSD. Então, é a separação da fase de endogamia da fase de seleção. Então, a primeira fase é fazer ela chegar em homozigose, né? Azão ou azinho, até F6. Então, a partir de F6 vai fazer a seleção. Então, tem duas fases. Levar as plantas que estão segregando para a homozigose, tá? E depois fazer a seleção das melhores. Então, adaptando-se aos ambientes diferentes daquele que a futura variedade será cultivada. Então, nós temos duas fases, é o que eu coloquei aqui embaixo. A fase de endogamia, que ela está chegando à homozigose, que vai de F2 até F6. Então, o primeiro é cruzar, né? Selecionar os pais. Então, lembra que se tem todo aquele planejamento lá do início, de escolher a escolha dos pais, o que eles vão cruzar, o que eles querem, o objetivo que eles querem. Cruzou. Pegou o F1, né, e plantou. Então, ele só vai levando de F2, plantando até ele chegar em F6. A partir daí que eles vão fazer a seleção a partir de F7, tá? Então, a partir de F7 já vão selecionar as plantas melhores e descartar as outras. Então, o que acontece? Então, avançar as gerações segregantes antes da avaliação, usando uma semente de cada indivíduo, tá? A partir da geração F2. Então, a partir da geração F2, então, se ele fez 10 cruzamentos, né?
Então, se era uma planta de soja, aquele cruzamento vai gerar uma planta, então ele vai coletar sementes daquela planta para levar a partir de F2. Então, a partir de F2, eles vão coletar, de cada uma planta daquela, eles vão coletar, no caso, eles coletam 2 sementes, porque ele guarda uma. Se eles quiserem repetir de novo, eles têm uma guardada, tá? E para obter a geração seguinte, então, ele vai plantar, tá? Várias vezes por ano. Então, os princípios do método SSD. Então, vai reduzir o tempo requerido para a obtenção de linhagens homozigóticas, porque pode plantar várias gerações por ano, tá? A seleção natural não influencia nas populações. Então, esse método de uma única semente, ele pode ser feito em qualquer local, tá? Pode ser feito em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aqui no Tocantins, em qualquer local, porque eles não estão preocupados com essa questão da influência aqui, da seleção natural agindo, tá? O cultivo das populações segregantes pode ser feito em qualquer ambiente. Então, pode ser feito no verão, no inverno, pode ser feito em telhado, casa de vegetação, em locais diferentes, não tem problema, tá? Seleção com base em uma única planta. Então, tudo com base em uma única planta, que eu colete semente, uma semente de uma planta, para ir para a geração seguinte, tá? Para fazer o F2, o F3, o F4, e tudo tem que ser identificado, né? E é muito utilizado em soja, pessoal. Então, os pesquisadores de soja utilizam muito esse método aqui, o genealógico, e esse aqui também, tá? Porque esse aqui é mais rápido. Então, vamos ver o esqueminha dele. Então, peguei uma planta, por exemplo, de soja, né? Uma planta A cruzou com a B e obtive o F1. Então, deixa eu fazer a homozigose. Então, nós vamos deixar, ó, ela fazer autofecundação, tá? Autofecundação, símbolo de autofecundação, 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 até chegar em F6, tá? Então, vai colher uma única semente e vai plantar. Uma semente colhida vai virar outra, tá? Então, isso pode ser feito em casa de vegetação, né? Porque cada uma só vai ser um vaso. Se ele estiver fazendo 300 plantas, vai ser 300 vasos, tá? Lá dentro. E isso até chegar ao F6. A partir do F7, ele vai começar a selecionar e descartar a planta, tá? Até lá ele vai manter, se ele tem 300 plantas, cada geração ele vai ter 300, tá? Então, originado de uma única semente, tá? Mas, na verdade, ele guarda uma também, que às vezes ele quer falar, essa aqui era muito boa, mas morreu, não produziu, ele tem ela lá guardada e identificada, tá? Então, a partir de F7 vai fazer essa seleção, né? Porque já está em homozigose. A planta já obteve a homozigose. Então, aqui, tá? O esqueminha deles, até chegar em F12 aqui, que já é os ensaios de produção. Então, o que vai acontecer? Então, cruzou, né, a partir de F2, então, pode-se conduzir várias por ano, e pega uma semente aqui do F2, vai virar F3. Da planta de F3, coletou, vai virar outra planta, tá? Até chegar no F6. A partir daí vai ser a segunda etapa, que é a parte de seleção. Então, vai iniciar a seleção após a homozigose, aí que ele vai selecionar as melhores plantas, tá? E a partir de F8 vai começar a fazer os ensaios de produção, tá? Ensaio de produção, de F9 a F12 é ensaio de produção com repetição, né? Em vários locais e com repetição. Aí, eu não coloquei aqui, mas eu vou pegar esse ensaio, esse aqui, esse slide aqui e colocar aqui, porque vai ser a mesma coisa. Tá? Então, só que aqui não é genealógico, né? É SSD. Então, a partir... Plantas em fileira, esse aqui é a partir de F8, tá? Então, a partir de F8, eles já vão começar a fazer... Eles vão começar a fazer os ensaios com repetição, tá? E aí, tudo vai ficar igual no final, tá, pessoal? Não, eu vou tirar essa planta daqui, porque senão tem que modificar muita coisa nela. Porque senão vai confundir a cabeça de vocês, tá? Vamos ficar só com essa aqui mesmo. Então, F8, ensaio de produção, de F9 a F12, ensaios de produção, tá? Para escolher uma nova variedade. E as variações desse método? Então, esse método originário de uma única semente também tem variações. Por exemplo, pode ser o método SPD.
que é descendente de uma única vagem. Então, ao invés de pegar só uma semente, você vai pegar uma única vagem, tá? Então, plantar de uma única vagem. Ou o descendente de uma única vagem com seleção. Ou descendente de uma única cova, tá? Outras plantas diferentes, eles podem pegar uma cova. Cada cova virá a próxima geração, tá? Então, isso são as variações desse método, tá? Mas o mais utilizado é esse mesmo aqui, ó, uma única semente, tá? Ou uma única vagem, é os mais utilizados, tá? Então, aqui, então, a partir de F2 até F4, colher uma única vagem com 2 ou 3 sementes por planta, né? Debulhar conjuntamente para a semeadura da geração seguinte, tá? Então, colher apenas uma vagem, tá? Recomendava a colheita de 2 amostras. Então, eu recomendava a colheita de 2 amostras para se ter guardado, que se ele quiser repetir, se aconteceu alguma coisa com aquilo ali, se perdeu, ele tem como ele repetir aquilo ali, a partir de uma amostra guardada, tá? Se era só uma semente ou se era só uma vagem, tá? Vai depender do melhorista, se quer colher a vagem toda ou só uma semente. Na verdade, ele escolhe uma, porque ele sempre tem que guardar uma, né? Então, de todo jeito, eles vão colher uma vagem. Vai pegar uma vagem bonita lá, com a semente bonita e guardar, para plantar. Então, e durante essa seleção deles, pessoal, eles ainda podem fazer, por exemplo, se ele está fazendo, mesmo está chegando a homozigose, né, sabendo-se que uma planta de soja, para que ela tenha uma colheita, né, mecanizada, ela precisa ter um tamanho ideal entre 70 centímetros e 1 metro. Então, plantas que estão abaixo de 70 já são descartadas, e plantas acima de 1 metro também já são descartadas, tá? Um exemplo. Então, ele já vai pegando aquelas ali que está obedecendo esse tamanho, tá? Então, pode ser feito ajustes aí no meio desse programa de melhoramento. Então, eu vou dar exemplo aqui para vocês do método SSD, então, originário de uma única semente, em pimentão, tá? Então, pode ser feito, né, em plantas alógmas, autógonas. Então, pimentão com pimenta. Pegou um pimentão e cruzou com a pimenta. Então, né, cruzou aqui e obteve um F1. Então, deixou fazer autofecundação. Plantou, né, a semente, deixou fazer autofecundação. O que vai acontecer? Vai segregar em F2, tá? Não vai segregar? Então, teve pimentão, pimentas de diferentes tamanhos aqui. Então, ele vai coletar uma semente, né, um único fruto, e o fruto daquele ele vai plantar novamente, para formar a geração F3. Então, ele vai conduzir até chegar em F6, e a partir de F7 ele vai selecionar o que ele quer, aqueles desejáveis que vai lançar. Então, aí, ó, em casa de vegetação, né, diferentes formatos, ó, esse virou pimentão, todo vermelhinho, esse aqui virou um pimentão verde compridinho, né, mais parecido com a pimenta, esse aqui ficou mais curtinho, bem vermelhinho, então vai ter diferentes formas de pimenta e pimentão aí, porque cruzou pimenta e pimentão. Então, ele vai levar isso até o F6, para entrar em homozigose, tá vendo? Casa de vegetação, em vasos, né, os vasos suspensos, tudo limpinho, e cada uma semente vai gerar, então, se ele começou com 300, no final ele vai ter 300, a não ser que ele tenha descartado alguma pelo meio aí, né? Até chegar em homozigose. Aí, ó, uns amarelos, uns vermelhos, e no final ele vai escolher aquilo que o mercado deseja, né? Aquele que ficou de interesse comercial, tá? Para lançar, se tem picância, né? Se está ardido, se não está ardido. Então, aquele produto bom vai ser lançado, tá? Então, os agrônomos é aquele que nos melhoramentos, né, pode experimentar coisa de todos os tipos, tá, gente? Cruzando e estudando o produto final, né, após a segregação. Então, as vantagens e desvantagens desse método SSD, né? Planta originária de uma única semente, ou de uma única vagem, por exemplo. Então, não é só a soja, né? A soja é um exemplo, mas pode ser feito com outros tipos de plantas. Então, vantagens. Máxima variância genética entre linhagens, tá? Que eles estão fazendo esses cruzamentos entre indivíduos aparentados. Atinge rapidamente o nível de homozigose, tá? Fácil condução, porque ele pode conduzir em casa de vegetação e várias, né, por ano, várias gerações por ano. Não exige registro de genealogia, tá? Não precisa registrar nada, anotar nada, só coletou uma semente e plantou novamente. Pode ser conduzido fora da região de adaptação
e ele possui pequena demanda da área de mão de obra. Então, pouca mão de obra, pouca área, tá? Porque pode ser feito em um único casa de vegetação, tá? Com uma pessoa só cuidando ou duas pessoas cuidando. Então, é fácil, tá? Faz o cruzamento F1 e F2 e depois você vai conduzir até chegar em homozigose, tá? Para depois de F7 começar a fazer a seleção. E a desvantagem? Não se beneficia da seleção natural quando essa é favorável, tá? Então, vai perder isso aqui se uma seleção natural poderia ter sido favorável ou não, tá? Mas é um método fácil de fazer e rápido e exige pouca mão de obra, né, e pouco espaço, ok? Então, muito utilizado também pelos melhoristas. Então, o melhorista trabalha com vários tipos de métodos para se obter um produto final desejável lá no final do programa de melhoramento. Terminei esse último slide, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Perguntas, pessoal? Deixa eu fazer a evidência de jogo aqui. Vou botar a foto dessa. Tem pergunta não, pessoal? Então, boa semana para vocês. Tchau, professora. Boa semana para você. Tá bom, Leandro. Tchau. Boa semana para vocês, ok? Se cuidem aí com esse coronavírus, para todo mundo ficar bem. Viu? Bem. Boa semana para todos, pessoal. Eu passo ainda hoje o vídeo para vocês e para quem perdeu as aulas, tá?